Cabral, foi seu Cabral. No dia 21 de abril, 2 meses depois do carnaval. Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou fazer uma reflexão sobre a história do Brasil e trazer uma sugestão de leitura do livro 1499, O Brasil antes de Cabral, de Reinaldo José Lopes. Mas afinal, quem foi que inventou o Brasil? Se a gente considerar a chegada dos primeiros europeus, Colombo, 1492, ou Cabral, em 1500, nós estamos negando, toda a presença humana anterior a essa data. Esse é um dos temas tratados aqui neste livro, que é a chegada dos primeiros Homo sapiens aqui nas Américas. Há várias teorias que discutem esse tema, mas uma das mais aceitas atualmente é que o ser humano tenha entrado pelo estreito de Bering logo após o período de glaciação, e os registros mais antigos aí são cerca de 14 mil anos antes do presente. Aqui no Brasil, o esqueleto mais antigo encontrado é da Luzia, foi encontrado em Minas Gerais, e é datado de cerca de 12 mil anos antes do presente. Há outros sítios arqueológicos que apontam datações mais antigas que essa, mas ainda eles não são totalmente aceitos pela comunidade internacional. Um deles fica no México, foi recentemente descoberto, onde há datações de cerca de 30 mil anos, e no Brasil há um sítio arqueológico muito importante que está sendo estudado pela arqueóloga francesa Niège Guidon, que fica na Serra da Capivara, no Piauí, onde há datações de cerca de 50 mil anos antes do presente. Mas não somente o estudo da chegada do primeiro ser humano aqui nas Américas, mas também todo o processo de migração que ocorreu aqui nas Américas. Esse livro traz um exemplo aqui do povo Tupi, que surgiu onde hoje fica o estado de Rondônia, provavelmente, e que teve um processo de migração e chegou a ocupar praticamente todo o litoral sudeste e nordeste do Brasil. Então é interessante não simplesmente como esses povos chegaram aqui, mas também como eles migraram. Há várias outras teorias da chegada dos primeiros humanos aqui, alguns que defendem a chegada pelo Pacífico, pelo Atlântico, mas nem todas essas teorias são demonstradas e são efetivamente aceitas pela comunidade internacional. Esses povos inicialmente eram coletores e caçadores. Com o tempo, foram manejando, foram domesticando alguns vegetais, começam a trabalhar o solo e essas populações com o tempo passam a ser sedentárias. Com o sedentarismo, então, essas populações vão crescendo de tamanho e também vão surgindo as primeiras organizações sociais dentro desses povos. Para vocês terem uma ideia, na região do Alto Xingu, nós chegamos a ter aí certas sociedades de cerca de 50 mil indivíduos, que era praticamente a mesma população de Lisboa no final do século XVI. Quanto aos vegetais, há estudos que demonstram que mais de 80 espécies eram manejadas ou foram domesticadas pelos indígenas, dentre eles a castanheira, o açaí, o buriti e a mandioca. Então, com esse manejo e essa domesticação dos primeiros vegetais, vão sendo formadas as primeiras florestas antropogênicas, ou seja, as florestas que tiveram participação humana na sua formação. Uma outra questão abordada nesse livro, que é muito interessante, é a chamada terra preta de índio. A Amazônia tem o solo muito ácido e pobre de nutrientes em razão das enchentes e das chuvas, o que dificulta muito a agricultura. E em muitos dos sítios arqueológicos localizados na Amazônia, nós temos a existência da terra preta de índio. Esse solo, esse tipo de solo, ele é gerado pela ação humana e, basicamente, ele é formado por matéria orgânica. Ou seja, todos os restos de plantas, sementes, registros de fogueira, carvões, ossos de animais, de peixes, ou seja, todo o material orgânico era depositado numa região e com o tempo, então, ele vai se decompondo e formando esse tipo de solo muito especial, muito rico, não só na manutenção dos nutrientes, mas também é um solo muito fértil que até hoje os indígenas locais utilizam para suas plantações. Então, com isso, favoreceu muito a questão da agricultura na região. Não se sabe ao certo se a criação desse tipo de solo foi intencional ou não, mas certamente com o tempo os indígenas passaram a identificar esse tipo de solo como um solo bem fértil, propício para a agricultura. Não se tem ainda exatamente o tamanho desses sítios arqueológicos, da quantidade de terra preta de índio que existe na Amazônia, mas alguns estudos aí indicam entre 0,2% até chegando a 3% da floresta amazônica é formado por terra preta de índio, que corresponde a aproximadamente 154 mil quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, dá uma vez e meia o estado de Pernambuco. O Amapá são 143 mil quilômetros quadrados, Acre 164 mil quilômetros quadrados. Então nós temos aproximadamente 3% de toda a floresta, ou seja, 154 mil quilômetros quadrados de terra preta que ainda aguardam aí
para serem estudadas e desvendadas. E essa terra preta não é somente um solo fértil, mas também são sempre encontrados muitos vestígios arqueológicos, principalmente restos de cerâmica. E esse é um outro tema que é tratado nesse livro, a questão da diversidade e da riqueza da cerâmica em todo o Brasil. E há vários outros temas que são explorados no livro que merecem ser melhor explorados. Nós temos aí a questão dos sambaquis, que são os depósitos de conchas encontrados aí em toda a região do Brasil, os geoglifos que são encontrados na região do Acre, nós temos também as estruturas megalíticas na região do Amapá, nós temos os tesos na ilha de Marajó, enfim, ainda há muito que ser descoberto para a gente entender um pouco mais da presença humana nessa região. E há vários relatos dos primeiros europeus a explorar aí a região do Amazonas, do Mato Grosso, que descrevem a presença de comunidades enormes, complexas, muito bem organizadas e que hoje em dia já não existem mais. Para vocês terem uma ideia, praticamente toda a cidade de Santarém, no Pará, ela está sobre um sítio arqueológico, toda ela é de terra preta de índio. Como eu disse, no Alto Xingu haviam sociedades aí de 50 mil pessoas, havia muito intercâmbio entre essas comunidades. Há relatos aí de estrada de cerca de 50 metros de largura. Enfim, há muito conhecimento ainda, né? Há muita coisa para ser descoberta. Infelizmente, grande parte dessa sociedade desapareceu. Alguns dizem que a principal arma, né, de destruição não foi o metal, não foi a pólvora, mas sim foi um vírus, foi a bactéria. Infelizmente, muito desse conhecimento se perdeu e hoje é um grande trabalho aí dos arqueólogos e várias outras ciências estudando essa região. E eu acho muito importante divulgar esse estudo, divulgar essas pesquisas para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre a nossa história, a nossa origem. Então, essa é a nossa reflexão de hoje e fica o convite aqui, a sugestão para que vocês leiam esse livro aqui, 1499, Vamos entender um pouquinho o Brasil antes de Cabral. Obrigado e boa leitura.